Tivemos um tempo tão precioso para falar sobre fases separadas. Quisemos fazer esse momento porque solteiras têm coisas específicas, mulheres casadas com filhos, crianças e jovens têm uma fase específica, e as sogras, avós têm outra fase que precisamos aprender e crescer muito. Então, como é bom nós percebemos que não estamos sozinhas nessa jornada, não é mesmo? Nós vemos os desafios semelhantes, uma sustentando a outra, e o Senhor não nos fez para andarmos sozinhas. Ele nos fez para suportarmos uns aos outros. Não é Pai meu, é Pai nosso. Ele faz algo para todos. Então, essa coletividade, esse aprendizado juntos, isso é muito bom. E eu quero falar com vocês, talvez você possa pensar, mas isso deveria ser no início, né? Mas nós falamos tantas coisas práticas. E agora vamos falar da questão espiritual e examinar o nosso coração. Tudo isso que eu aprendi, como eu vou conseguir praticar? Eu só vou conseguir praticar se eu estiver firmado no lugar certo. Se o meu coração estiver aberto para a pessoa certa. E ele sempre está? Isso que nós vamos aprender aqui. Vamos ler o texto de Lucas 6, do capítulo do versículo 46 ao 49, Lucas 6, a minha versão é NVT, do 46 ao 49. Nosso tema é alicerce firme, da última ministração. E diz assim o texto: porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei como é aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Ele é como a pessoa que está construindo uma casa e que cava fundo e coloca os alicerces em rocha firme. Quando a água das enchentes sobe e bate contra essa casa, ela permanece firme, pois foi bem construída. Mas quem ouve e não obedece é como a pessoa que constrói uma casa sobre o chão, sem alicerces. Quando a água bater nessa casa, ela cairá, deixando uma pilha de ruínas. A primeira coisa que esse texto fala é sobre uma confissão de fé. Jesus diz assim, que por que vocês me chamam Senhor, Senhor? Ele enfatiza a profissão de fé, a profissão de fé. Ele enfatiza que essa pessoa diz, eu creio no Senhor. Tu és o meu Senhor. Quando Jesus fala em verdade, eu vos digo, ele repete, ele reafirma, porque é uma verdade. Quando eles dizem aqui, ele fala, por que me chamam Senhor, Senhor? Querendo dizer, por que vocês enfatizam e mostram e querem confirmar nas tuas palavras que eu sou o seu Senhor? Então não é para aqueles que não creem, mas sim para aqueles que creem e enfatizam, eu creio em Cristo. Senhor, Senhor. E ele fala, e não fazem o que eu digo? Como eu posso ser incoerente no que eu creio e no que eu obedeço? Como eu não creio em quem, e como eu não obedeço em quem eu creio? Será que eu realmente creio? Deu para entender? Deu um traquinas aqui? Não é? A gente fala, tu és o meu Deus, o meu Senhor. E por que eu não obedeço, meu Senhor? Será que eu não conheço algumas coisas da palavra? Será que os pecados que nós cometemos é por ignorância? Sim ou não? Nós mentimos, nós sabemos que não devemos mentir ou não? Nós fazemos fofoca porque nós não sabemos que não podemos? Sim ou não? Nós cometemos diversas falhas que a nossa natureza deseja, que ela é inclinada para isso. Mas nós temos o conhecimento delas? Sim. Então nós conhecemos. Mas por que nós não obedecemos? E aí ele vai explicando, ele fala assim, eu lhe mostrarei como é aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Então, não é igual a aquele que só fala, Senhor, Senhor, eu creio em Cristo, mas eu não obedeço. Ou eu obedeço só a parte que me convém.
Nós precisamos ser mulheres maduras. Estamos falando com mulheres acima de 18 anos, mulheres. Se nós pegarmos na Bíblia, tantos José, Davi, todos foram chamados, os discípulos, a maior parte foram chamados na adolescência. Não foram homens formados e criados, muitos deles. Muitos foram chamados ainda na juventude de Samuel. Deus nos chama para um tempo de maturidade. Nós precisamos, não tem a ver com a nossa idade, mas tem a ver com o nosso coração. Aquele que fala Senhor, Senhor, precisa obedecer. Se Ele é o seu Senhor, precisa ter coerência no que você crê, em quem você obedece. Hernandes Dias Lopes costuma dizer que ouvir sem obedecer é insensatez e falar sem praticar é tolice. Não é suficiente conhecer a verdade, é preciso praticar a verdade. Por isso que ele fala, eu vou mostrar para vocês, aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Eu ouço a palavra de Deus e eu a pratico aonde? Na minha vida, no meu dia a dia. Eu coloco na prática. É como se a gente aprendesse aqui um curso de edificar uma casa na prática, na realidade ali, né, uma casinha. Se eu não colocar aquilo em prática, eu não vou ver as dificuldades que eu vou ter. Quanto cimento eu vou colocar? Nossa idealização é uma, a prática é outra. E a mesma coisa acontece com nossos relacionamentos, com a edificação da nossa vida. Então, se eu ouço na palavra, fale a verdade, eu faço o quê? Falo a verdade. Se eu ouço, ame o seu próximo, como que eu pratico? Amando o próximo. Se eu ouço, suporte uns aos outros, eu obedeço como? Eu pratico como? Ore uns pelos outros. Orando uns pelos outros. Nós lemos muitas vezes e não praticamos. Somos só ouvintes, mas não praticantes. Mas é a prática que gera edificação. Não é só ouvir, é construir. Eu escolho edificar. E quem é que ouve e pratica? Se aquele que diz Senhor, Senhor, então não é só aquele que professa a fé? Não. Aquele que pratica, a palavra do Senhor diz em João 14, versículo 21 e 23, que são aqueles que aceitam meus mandamentos e lhe obedecem. Esses são os que me amam. Os que praticam são os que recebem os mandamentos e amam a Deus. Será que nós amamos ao Senhor? Será que nós não praticamos porque nós nos apoiamos? Qual é o nível de amor, de profundidade, de relacionamento que nós temos com Ele? Será que nós somos como aquele escravo de orelha furada? Aquele escravo que, na verdade, passou o seu tempo de escravidão, ele podia ser liberto, mas ele falou assim, não para o meu Senhor, pode furar a minha orelha. Isso significava, fure a minha orelha que eu declaro diante de todos que eu, por escolha própria, quero ser o seu escravo para sempre. Porque eu amo o meu Senhor. Será que nós somos escravos de orelhas furadas? Então a palavra do Senhor mostra que aquele que pratica, aquele que ouve e pratica, é aquele que aceita os mandamentos e obedece, é aquele que ama ao Senhor. E mais um pouco na palavra ele vai dizendo que este é uma pessoa que está construindo, é como se estivesse construindo uma casa. Primeira coisa que ela faz o quê? Ela cava fundo. Gente, cavar fundo, sair da superficialidade, exige esforço. Exige ou não exige? Você fazer coisas que nenhum olho vê, que ninguém percebe, que ninguém vai notar e nem vai admirar. A gente gosta de fazer coisas que todo mundo vê. A gente gosta de construir sobre a areia, aquilo que está por fora. Mas e aquilo que vai por dentro? Aquilo que sustenta? Se investe pouco porque se vê pouco, mas é preciso cavar profundamente. Ninguém gosta de investir em algo que fica oculto, que fica escondido, mas sabe o que te sustenta? É o teu oculto. É o teu escondido com Deus, é o teu íntimo com Deus, é o teu firmamento com Ele, é o quanto você cava para encontrar rocha. Ele é a rocha que nós precisamos ter sustentação. E ele diz, e essa pessoa, ele cava fundo, e quando ele cava, ele coloca os alicerces em rocha firme, coloca em terra firme, em rocha, em lugar que pode suportar. Porque como a gente fez aqui a dinâmica,
Se você põe poucos pilares, se você põe pouca base, suporta? Não suporta. Uma hora a gente vai ficar ali no malabarismo, vai cair, daqui a pouco cai de novo, desmonta de novo. Mas se nós estivermos com o nosso alicerce firmado em Cristo Jesus, nós precisamos amadurecer. Nós não podemos mais ser como ondas do mar, para lá e para cá, como um vento, levada de um lado para o outro. Nós precisamos ter compromissos com Deus, compromisso com Deus. E o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que você precisa ler a palavra e praticar. Quando a palavra fala assim, ore, jejue, tenha tempo com Deus, medite na palavra. Eu vou fazer o quê? Eu vou orar, eu vou ler a palavra, eu vou meditar, eu vou jejuar, eu vou me comprometer. Quando o Senhor me mostrar o Espírito Santo que habita em mim, me apontar os meus defeitos, aquilo que eu estou agindo de forma incorreta, o que eu vou fazer? Eu vou consertar, eu vou me quebrantar, eu vou me arrepender, eu vou permitir ser trabalhado no meu coração. E aí ele fala, coloque os alicerces em rocha firme. Nossa rocha firme é Jesus. A sua rocha firme é Jesus? O seu lugar de sustento é Jesus? Você sabe que às vezes Deus nos prova para saber se a gente está firme nele ou não está, né? E aí o que caiu, caiu. A gente fala, às vezes, minhas lindas, a gente coloca como rocha firme um relacionamento. Às vezes coisas não acontecem na nossa vida porque a gente coloca o nosso apoio em pessoas falhas, tão falhas quanto nós. Nós começamos a apostar, não, essa pessoa não vai mentir. Essa eu confio, eu acredito, eu sei, e eu coloco a minha segurança no que aquela pessoa falou. Eu deposito a minha fé no que aquela pessoa falou. Parece que é isso. E a gente às vezes não percebe, não se dá conta. Mas a nossa segurança às vezes não está no Senhor. Ou no nosso emprego. Eu ganho bem, eu tenho dinheiro, eu tenho condições. Eu estou segura porque se acontecer uma situação, eu tenho um dinheiro guardado, eu faço. Eu não preciso recorrer a ninguém, eu tenho. E aí quando falta o dinheiro, acontece o quê? Desmorona? Quando o relacionamento se perde, acontece o quê? Sua vida desmorona? O que faz a sua vida desmoronar? Pode ser exatamente as bases, ou aonde você tem se firmado, colocado a tua força. Isso é muito importante, nós hoje temos um compromisso com o Senhor e dizer, Senhor, eu quero que somente o Senhor seja a minha rocha firme, porque nada vai me abalar se eu estiver firme no Senhor. Porque eu sei que as lutas e as situações podem vir, mas se o Senhor é a rocha que me deixa firme, eu não vou desmoronar, eu não vou me perder, eu não vou me acabar. Eu tenho uma segurança, eu sei que o Senhor vai fazer o melhor na minha vida. Amém? A palavra do Senhor diz em Salmo 71:3, o salmista diz, se minha rocha de refúgio, em outra tradução diz, rocha habitável, lugar que eu possa me esconder. Onde sempre posso me esconder. Dá ordem para que eu seja liberto, pois és minha rocha e minha fortaleza. O Senhor é a nossa segurança, o nosso abrigo. O nosso abrigo, o nosso solo firme. Eu posso lançar sobre ele os meus alicerces. Amém? Obediência, minhas lindas, não é colocar, não é construir os meus sonhos sobre Deus, é construir os sonhos de Deus sobre mim. Muitas vezes nós usamos a capacidade de Deus para fazer aquilo que a gente quer. Deus abençoa assim, mas eu vou te dar a dica, faz assim. Quem já não orou assim? Eu já. Senhor, abre essa porta assim, tira essa pessoa daqui, coloca essa aqui, arruma assim, faz assim. Fica a dica, Senhor. Faz desse jeito. Aí quando a gente tem coragem, porque precisa de muita coragem, porque a gente sabe que Deus vai fazer uma faxina, vai levantar e vai colocar tudo de pernas para o ar e fala assim, Senhor, faz do seu jeito. O Senhor conhece os corações. O Senhor toca nessa situação, eu te entrego por completo. Aí daqui a pouco vem o quê? Vem o vendaval, vira tudo de cabeça para baixo. Mas, Senhor, eu pedi para o Senhor colocar a mão, eu estou colocando, espera.
Ele fala hoje para pessoas aqui, espera, eu estou colocando, saiu do teu controle, mas era propósito meu sair do teu controle. Porque não é o seu controle, é o meu. Você tá firme em mim? Fica firme em mim. Só isso. Ó, firme em mim, sabe? Confiando. Alguém já andou de montanha-russa aqui? Já foi? Já viu como você segura naquele negócio aqui, ó? Sua vida tá ali, não tá? Na tua força. É mais ou menos isso, sabe? Se agarre a Jesus. Se firme nele de tal forma que você fala assim, Deus, eu não sei o que o Senhor está fazendo, não estou entendendo, mas eu estou firme no Senhor. Eu vou lançar os meus alicerces sobre o Senhor, porque o Senhor cuida de mim. Fala você, o Senhor cuida de mim. Ele cuida de você. Ele cuida de você. E aí existem alguns alicerces que eu quero falar com vocês. Eu até fiz uma arte aqui, quis colocar uma arte, aquela parte marronzinha. Ó, fui perguntar para nossa arquiteta aqui, Bianca, para eu não errar, né? Ali. Aquela parte marrom é o que fica ali debaixo da terra, né? São as sapatas ali nos cantos, as colunas de arranque, ó, eu tô que tô, né? Tô me sentindo quase. Ela me ajudou, gente. E tem a viga de sustentação, e aí você vai construindo a casa. Mas tudo aquilo ali fica para baixo. E existem pilares que sustentam a nossa casa, que mantêm a nossa casa de pé. Não só o nosso chão, onde a gente pisa, mas que sustentam as paredes, a situação, a nossa volta. E eu quero falar um pouco, claro que a gente fala muito sobre a pedra angular, que é Jesus, que era justamente a pedra de esquina, que era colocada ali no meio, que ela dava todo um padrão para as construções antigas. Mas eu quero falar com vocês sobre esse tema, esse texto ele fala dos pilares. E eu quero falar com vocês sobre alguns pilares que precisam ter na nossa edificação. Alguns pilares que estão dentro do padrão do nosso Senhor Jesus. E que são pilares que geram edificação, crescimento, não destruição. Vamos lá. Primeiro pilar que eu quero falar com vocês, eu vou passar rápido, porque o tempo. Mas o primeiro pilar que eu quero falar com vocês é o pilar da verdade. Edifique sempre com a verdade. O que é isso? Fale a verdade sempre. É fácil falar a verdade sempre? E às vezes a gente tem o mau hábito, e é pecado, de falar mentiras. Até pequenas mentiras. Tudo, ai, não tô aqui não fui, foi, tá, sabe? Coisinhas que a gente precisa limpar e tirar do nosso dia a dia, porque a gente não quer ter conflitos, e aí começam com mentirinhas e coisinhas que a gente precisa abrir mão e tirar da nossa vida. Fale a verdade. Há verdades doloridas demais, pesadas demais. Quando Natan confrontou Davi, porque ele havia pecado e escondido o seu pecado, quando ele trouxe Betseba e matou o marido de Betseba e trouxe para ele confessa ali quando seu filho está para morrer, Natan confronta, né, Davi, e não vou ler toda a história, mas ele confronta e ele fala, Senhor, e ele escreve um salmo, o Salmo 51, e ele fala assim, uma das partes ele diz, pequei contra ti, somente contra ti, fiz o que é mal aos teus olhos. E depois ele diz, por isso tens razão no que diz, e é justo o teu julgamento contra mim. Tu, porém, desejas a verdade no íntimo e no coração que mostras a sabedoria. Mais para frente diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito firme. Não me expulses da tua presença e não retires de mim teu Espírito Santo. Há mentiras que nos afastam do Senhor. Que tira de nós a alegria do Espírito Santo, o compartilhar, a vida, a graça que nós temos direto com o Pai. E essa verdade doída, difícil de ser falada, ele falou, e a verdade liberta. A palavra do Senhor diz que a palavra, a verdade, conhecereis a verdade e a verdade nos libertará, em João 8,32. A verdade nos liberta. Você pode pensar, mas essa verdade vai acabar com a minha vida. Essa verdade eu preciso esconder. Quanto mais eu coloco embaixo do tapete, sabe o que está acontecendo? Estou dando legalidade para Satanás, porque ele sabe, porque ele tem coisas contra você.
E a gente tem que trazer as coisas para a luz, confessar diante do Senhor, trazer a nossa verdade, porque a primeira coisa ele diz: pequei, pequei contra ti, Senhor. Porque antes de qualquer coisa nós pecamos contra o Senhor. Então não esconda mentiras, porque uma mentira puxa a outra mentira. Já percebeu? Não tem fim. E você começa a se tornar escravo. A mentira escraviza e a mentira tem um pai. A palavra do Senhor diz que o diabo é o pai da mentira, em João 8,44. E a mentira destrói. Há um exemplo de Rebeca. Rebeca, ela incitou Jacó, o seu filho, a enganar o seu próprio pai. Vai lá, eu ouvi falar que seu pai vai querer abençoar Esaú. Vai lá, pega um animal que está ali facinho, eu cozinho para você. Pega uma pele, engana teu pai que você é peludo, ele vai passar a mão em você, ele não vai enxergar direito, vai passar a mão em você, vai achar que você é Esaú e você rouba a bênção que era do seu irmão. É assim que Deus faz? Se a bênção desde o ventre já era de Jacó, Deus precisava da artimanha da mão de Rebeca, da mentira. O que gerou essa ação de Rebeca? Um irmão querendo matar o outro, ódio, divisão, quebra, ele teve que ir embora. Até que a fúria do irmão se acalmasse, e não, ele voltou antes e pediu perdão para o irmão no caminho. Olha o que ela preferia, ela tinha preferência por um filho. E ela queria que a bênção fosse sobre aquele filho, que o pai abençoasse aquele filho. Não honrou e respeitou a escolha do pai. Quantas coisas estão nisso? Mentira. E usou da mentira. A mentira destrói. Segundo pilar, vida. O pilar da vida. Então, primeiro, sempre use a verdade. Lança fora a mentira. O segundo, vida. Tudo que produz vida. Use o que produz vida. Gera morte. Abre mão. A palavra do Senhor diz lá em Deuteronômio 30, 19 e 20, quando ele termina todos explicando a terra nova, ali onde eles estão, ele diz assim: eu lhes dei a escolha entre a vida e a morte, entre a bênção e as maldições. Escolham, porém, a vida para que seus filhos vivam. Você entende que a vida está ligada com a bênção? E que a morte está ligada com a maldição? Que a vida provém da obediência e a morte provém da rebeldia? A minha rebeldia, a minha desobediência vai gerar morte, que vai gerar maldição. A minha obediência vai gerar vida, que vai gerar bênção. O que você escolhe? O Senhor dá dica, escolha a vida. Se eu fosse você, escolheria a vida. Mas a escolha é sua. Terceiro pilar, o pilar da paz. Quantas vezes a gente é tentado e atentado vou colocar fogo na lenha, mais lenha no fogo? Fogo na lenha também, às vezes. Quantas vezes a gente escuta uma conversa e a gente faz o quê? Alimenta. Não queria dizer nada não, mas já que você falou, vamos orar. Vou compartilhar, né? Pra gente orar sobre isso. E a gente fala algo e põe mais lenha. Incita mais discussões, mais briga, mais divisão. Mas a palavra do Senhor fala que felizes os que promovem a paz, pois esses são chamados filhos de Deus. Olha, você sabe o que isso quer dizer? Que quando nós somos pacificadores, nós somos reconhecidos como filhos de Deus. Sabe quando você vê uma filha parecida com uma mãe? Aí você vai dizer, você é filha dessa pessoa. Aparece. A pessoa olhando para você, você é filha de Deus, não é? Parece com ele. Você parece. Você é parecida com ele, com o pai? O papai do céu eu quero. O meu papai presencial tá bom assim, né, mamãe? Ser parecida com a mamãe tá melhor. Tá bom. Então, ser reconhecidos como filhos de Deus é aquele que é pacificador, que joga água na fogueira, que apaga, que leva a enxergar outro lado, que gera comunhão, traz para perto, quebra intriga, pacifica, gera um ambiente de paz. Uma casa sem paz, ninguém aguenta. Fala que é melhor você estar num pequeno espaço, né, onde tem paz, do que estar numa mansão com uma mulher briguenta. Coloca uma mulher no meio, porque uma mulher briguenta é o oposto de paz.
né? Então, terceiro pilar, paz, seja pacificadora. Quarto pilar, o amor. Construa no amor. Deus é amor. E só se nós lermos lá o 1 Coríntios 13, 4 a 8, diz tanta coisa. Ele é paciente, ele é bondoso, ele não é ciumento, não é presunçoso, ele tudo suporta, ele nunca desiste, ele nunca perde a fé. Ele sempre tem esperança, ele sempre mantém-se firme. Constrói em amor, o amor perdoa. O amor tem segunda oportunidade, terceira, quarta. O amor edifica, o amor acalenta, o amor consola. Escolha edificar no amor. Abra mão do ódio, da vingança, da ira humana. Nada disso produz nada que é bom de Deus. Não vem de Deus. A vingança pertence ao Senhor. A ira humana não é sábia, ela só traz destruição. Aquilo que você vai tentar arrumar só vai piorar. Quinta, pilar da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Como vamos edificar e construir sem fé? Precisamos edificar na fé, que é o Senhor, a nossa rocha. João 3,16 diz que porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Fé. A nossa salvação começa por fé. E a incredulidade, do outro lado, em Hebreus 3,12, diz que o incrédulo, o coração do incrédulo, desvia-o de Deus. Um coração incrédulo nos desvia de Deus quando nós deixamos de crer, deixamos de confiar, abrimos mão, queremos levar a vida do nosso jeito. E o último pilar é o pilar do servo. Tem como construir uma casa sem servir? A gente não serve o tempo todo um aos outros? Nossa casa, até eu estava na sala da Eliane e ela falou tanto isso, ela falou assim, mas a gente não, eu gostei muito que ela falou assim, dá trabalho. Ser mãe, ser sogra, ser avó, dá trabalho. Mas a gente não tem medo de trabalho. A gente tem Deus. A gente tem aquele que nos ajuda. A gente tem aquele que nos ajuda a construir. E ele nos ensina a maior de todas. Seja humilde. Aprenda comigo que sou humilde e manso de coração. Ele é humilde e manso de coração. E ele fala, nem eu vim para ser servido. Eu vim para ser servo. Eu vim para servir. E nós temos que aprender com ele a servir. Isso é a contramão do mundo. O mundo ensina você e a mim. Não faça isso. Faça tudo para alguém te servir. Que o outro te sirva. Isso tem entrado na igreja. Alguém te serve, alguém faz para você, alguém infla o seu ego, alguém não. Eu sirvo. Eu me encontro servindo o outro. Porque é assim que o Senhor faz de nós. Na ordem do Senhor é o contrário. E se destruirmos as colunas centrais da nossa casa, a casa vai cair. Interessante que lá em Juízes fala que Sansão, quando ele estava recuperando as suas forças, ele já estava cego, tinham cegado ele dos 2 olhos, e chamaram ele para uma festa para que rissem dele, para que divertissem os filisteus, os seus inimigos. E colocaram ele num lugar e ele pediu para um daqueles que estavam próximos, provável o servo dali da casa, ele falou, me coloque apoiado próximo às colunas centrais do templo. E quando este homem encosta nas colunas, ele ora a Deus e pede novamente a força. E pela última vez, ele puxa essas colunas e ele destrói aquele templo e mata mais filisteus do que em toda a vida dele. Para destruir colunas também exige força, também exige esforço. A destruição nós também investimos em destruir. Ela também pode ser causada pelas nossas mãos. Então, invista as suas forças para edificar, para construir, para fazer coisas novas. Eu quero orar com vocês, vou pedir para vocês ficarem de pé. Depois nós vamos ter um tempo de intercessão breve, avisos e um último louvor para encerrar, mas eu quero fazer essa oração com vocês. Que nós possamos hoje trocar a verdade, a mentira pela verdade, a morte pela vida, as intrigas pela paz, o ódio pelo amor, a incredulidade pela fé.
e o desejo de ser servido por ser servo. Que a gente possa ser mulheres edificadoras, mulheres virtuosas, mulheres que o Senhor planejou, programou para ser a melhor versão. Porque Ele tem um plano maior e melhor para mim e para você. Porque Ele tem uma casa de excelência para mim e para você, relacionamentos de excelência para mim e para você, e você faz parte disso. Então hoje, saia daqui com uma decisão. Saia daqui hoje falando, eu escolho edificar. Não vou mais ser instrumento de destruição. Minha boca não mais vai matar ninguém. Eu não vou mais querer ser servido, querer ser holofote, os holofotes para mim, mas eu quero ser servo. Eu quero ser o pacificador dos momentos de conflito. Eu quero agir em amor. Eu quero trabalhar com a verdade. Deus tira de mim toda mentira. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por esse tempo. Pai, obrigado por esse tempo de ministração aos nossos corações. Ajuda-nos a termos real compromisso contigo. Que o Senhor seja a nossa rocha firme. Que nós não estejamos com segurança no dinheiro, nos nossos status, na nossa família, na tradição de família. Que nós não estejamos com a segurança, Senhor, num relacionamento, no marido, nos filhos. E tudo aquilo que é falho. Mas que nossa segurança esteja no Senhor e que sejamos edificadas em Ti, para que a gente possa suportar os outros, que a gente possa edificar os nossos maridos, os nossos filhos, que a gente possa edificar os nossos amigos, o ambiente que eu estiver, que eu possa edificar genros, noras, famílias, que se eu sou aquela pessoa que causa intriga na família, que fica de cara fechada, cara feia, que tem preferência, transforma e quebra isso do nosso coração. E que na minha casa, na minha casa, haja paz, haja amor, haja vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.